Nós vamos trabalhar agora com conteúdo de regência verbal. Primeira coisa que eu queria que vocês soubessem, levassem com vocês, é que regência verbal trata-se, na verdade, de o verbo. Quando o núcleo, quando o termo importante, inclusive ele é termo regente, ele é que manda, ele é que chefe, ele é que é o chefe, ele pode ou não exigir complemento para restringir sua significação. Nós já vimos isso no decorrer do curso. Quando a gente trabalhou com a noção de objeto direto, objeto indireto, nós vimos de forma indireta o conteúdo de regência verbal. Agora, queridos, o meu papel agora é trabalhar com vocês algumas regências de alguns verbos que vocês têm que saber, não é decorado, mas é memorizado. Por exemplo, imagine só que a gente já sabe, por exemplo, que o verbo comprar, quem compra, compra alguma coisa. Então, esse verbo, como núcleo, como importante, ele pede um complemento para restringir sua significação. Tudo bem, isso a gente já sabe. Agora, nós vamos dar nome aos bois. Nós vamos dizer que esse verbo, já que ele não tem sentido completo, que o sentido dele transita para outra palavra, quer dizer que o verbo é transitivo. Voltando. Quando eu falo que o verbo comprar, ele pede complemento, ele exige um termo para restringir sua significação, eu estou dizendo que o sentido dele transita para outra palavra, ou seja, ele é um verbo transitivo. Esse complemento não tem preposição, que quem compra, compra alguma coisa. Então, esse verbo vai ser considerado transitivo direto. Quando ele fala assinale alternativa que apresenta verbo que exige a mesma regência, é isso. O verbo que exige o mesmo tipo de complemento ou que não exige complemento algum. Desta forma, existem 3 tipos de verbo. Os verbos transitivos, 4, melhor dizendo. Verbos transitivos diretos pedem um complemento sem preposição, nós já vimos isso. Verbos transitivos indiretos pedem um complemento com preposição, nós já vimos isso. Eu preciso de ajuda. Ora, quem precisa de alguma coisa, e se de ajuda completa o sentido do verbo, tem preposição, objeto indireto. Nós temos os verbos transitivos diretos e indiretos. Ora, eu avisei o aluno do ocorrido, avisei o aluno, não tem preposição, objeto direto, do ocorrido, objeto indireto. Esse verbo ele exige 2 complementos para restringir sua significação. E nós temos também os verbos intransitivos, aqueles que, em teoria, têm significação completa. João morreu, João nasceu, ou, por exemplo, João vive. Esses verbos, eles têm significação pronta. É óbvio que, em alguns contextos, a gente tem estruturas ligadas a eles para acrescentar sentido. Por exemplo, João vive em Belo Horizonte, Maria nasceu ontem. Nós temos essas estruturas que acrescentam sentidos e são ligadas ao verbo, portanto, são advérbios, adjuntos adverbiais. Estão lembrados disso? Pois é, queridos. Tem uma listinha de alguns verbos que vocês têm que saber memorizado. Tem alguns verbos, por exemplo, assistir, nós temos o verbo proceder, nós temos o verbo chegar. Esses verbos nós temos que saber a regência dele para a gente usar de uma forma correta. E o primeiro que nós vamos trabalhar seria um verbo tranquilo, o amar e o beijar. Olha lá que bonitinho, amo aquele rapaz. Já coloquei de graça verbo transitivo direto. Se você for prestar atenção aí, quem ama, ama alguém. Ora, aquele rapaz é o complemento do verbo, não tem preposição, objeto direto. Da mesma forma, quero beijar-lhe o rosto. Cuidado, nós já fizemos um exercício como esse. Se você não for prestar atenção, você pode achar, quero beijar o quê? O rosto, objeto direto. De quem? Dele, objeto indireto. Se você não prestar atenção, você pode achar que esse verbo pede 2 complementos, mas esse lhe não é complemento verbal. Vamos costurar uma informação lá do início do curso. Lembra que a gente havia dito que o lhe, quando o complemento verbal, ele era objeto indireto, não é assim? Mas ele tinha preposição a ou para. Ora, imagine só, dei-lhe o presente. Dei o presente a você. Informei-lhe o ocorrido. Informei o ocorrido a você. Agora, eu quero beijar o rosto a você? Dá certo não. Esse lhe, nessa construção, ele tem valor possessivo. Eu quero beijar o seu rosto. Ora, afinal de contas, se me dissessem, quer beijar-me o rosto, quer beijar-te o rosto, quer beijar-lhe o rosto. Vocês percebem que eu estou especificando o rosto de quem? Beijar-me o rosto é o meu rosto, beijar-te o rosto é o teu rosto, beijar-lhe o rosto seria o seu rosto. Então, meu, ti, teu, lhe,
seu. Daí eu estou dizendo para vocês que esse lhe, ele não está ligado ao verbo, mas ele está ligado ao nome especificando de quem que é o rosto. Nessa construção, os dois verbos, tanto amar quanto beijar, nessa construção, seriam verbos transitivos diretos. Alguém vai me perguntar, professor, e eu quero? Eu estou assumindo esse quero beijar como uma locução verbal. E nós já vimos isso também, quando eu tenho dois verbos juntinhos com o mesmo sujeito, não é assim? Eu posso considerar essa construção não como dois verbos distintos, mas como uma locução. E quem vai mandar é o verbo principal, que é o verbo da direita, o beijar. Não é assim? Quem beija, beija alguma coisa ou beija alguém. Vamos continuar. Simpatizar e antipatizar. No geral, a gente sabe esse verbo com tranquilidade. Nós sabemos, antipatizo com aquela apresentadora. A gente sabe que esse verbo pede um complemento e um complemento com preposição. O perigo e o medo que eu tenho é porque, às vezes, na oralidade, a gente diz, eu me simpatizo com a fulana, ele se simpatiza com a beltrana. Esse si, esse me, esse pronome não é norma padrão. Quem simpatiza, simpatiza com alguém e nada mais. Nessa construção, eu não me simpatizo com você e nem ele se simpatiza. Esse pronome ele está sobrando. Quem simpatiza, simpatiza com alguém e seu antônimo tem a mesma regência. Quem antipatiza, antipatiza com alguém. Esse verbo é um verbo transitivo indireto porque ele pede um complemento com preposição. Aproveitando aí um verbo que a gente já viu, mas não foi uma vez, não foram várias vezes, o obedecer e o seu antônimo, desobedecer. O verbo obedecer, nós temos que tomar o maior cuidado, porque na língua oral a gente não usa de forma padrão. Nós, por associação, talvez, a gente usa assim. Eu obedeço o papai, eu obedeço o sinal, eu obedeço o regulamento. Só que a norma padrão diz que o verbo obedecer e o seu antônimo desobedecer, eles são verbos transitivos indiretos. Quem obedece, obedece a alguma coisa. E já vimos isso no decorrer do curso. Talvez por associação com o verbo respeitar, nós fazemos isso. Acontece que, inclusive, os verbos eles podem ser sinônimos, equivalentes nos sentidos, mas terem comportamentos gramaticais distintos. Traduzindo, eu respeito você, mas eu obedeço a você. Eu respeito o sinal de trânsito, mas eu obedeço ao sinal de trânsito. O verbo respeitar tem um complemento sem preposição. Eu respeito o sinal completa o sentido do verbo, objeto direto. Eu obedeço ao sinal de trânsito completa o sentido do verbo, objeto indireto. Aí, nessa construção, se a gente for fazer o trabalho aí, os brasileiros desobedecem aos sinais de trânsito. Desobedecem ao verbo, aos sinais de trânsito seria um complemento verbal. Aos não é a preposição a mais o artigo os. Se houver contração, tem a presença da preposição aí, um objeto indireto. Não se esqueçam. Obedecer e desobedecer pedem preposição. E o verbo respeitar e desrespeitar não pedem preposição. Embora sejam sinônimos, nós temos que saber na regra qual que é o complemento exigido. O que nós já falamos, então, por exemplo, lá, aos sinais de trânsito é complemento do verbo, objeto indireto. Por isso eu vou dizer que esse desobedecer é um verbo transitivo indireto, porque o seu complemento é regido, é antecedido pela preposição a. Da mesma forma, o verbo responder a gente usa frequentemente sem preposição. A gente coloca respondi o garoto, respondi o aluno. Acontece que diz a gramática que o verbo responder com esse complemento ele pede uma preposição. Olha lá, respondi a todos os alunos interessados. Esse a todos os alunos interessados completa o sentido do verbo. O que tem aí antes do núcleo? Uma baita de uma preposição, gente. Alunos é masculino e plural. Esse a está invariável. A palavra que não varia é a preposição, não é um artigo. Dessa forma, eu vou dizer que esse complemento verbal completa o sentido do verbo, é antecedido de preposição, portanto, objeto indireto, e o verbo responder nessa construção é um verbo transitivo indireto. Eu respondo-lhe e não respondo-o. Tá certo? O verbo lembrar e esquecer, a regência que eu quero que vocês saibam para a prova, que é possível de ser cobrada de vocês,
seria o seguinte. Diz a gramática que tanto o verbo lembrar quanto o verbo esquecer, ou eles são verbos transitivos diretos, ou verbos transitivos indiretos pronominais. Até eles apresentam outras regências também, tá bom, queridos? Mas essa seria a mais importante e a fundamental para você pegar para a prova. A gramática diz o seguinte: ou eu esqueço você, ou eu me esqueço de você. Eu esqueço você, você é um complemento sem preposição, objeto direto. Ou eu me esqueço de você é um complemento com preposição, objeto indireto. Acontece que quando acontece a preposição, acontece também o pronome. Ele esqueceu a data, ele se esqueceu da data. Nós lembramos a data, nós nos lembramos da data. É o que eu coloquei aqui. Eu esqueci o livro, ou eu esqueci-me do livro. Dentro dessa construção, não lembro nada, não me lembro de nada. Dentro aí, ó, nessas frases aí, vejam que na primeira estrutura eu tenho um objeto direto. Na segunda estrutura eu tenho um objeto indireto do livro, mais o pronome me. A mesma coisa na frase de baixo. Na primeira estrutura, eu tenho um objeto direto, não lembro nada. Na segunda estrutura, não me lembro de nada. Nessa construção, se você usa o pronome, você usa a preposição. Se você não usa o pronome, você não usa a preposição. É o que eu coloquei aqui embaixo. Ou ele é um verbo transitivo direto, tem um complemento sem preposição, ou ele é um verbo transitivo indireto, associado com pronome indireto, pronome não.